Senhor, queridos irmãos da classe Novidade de Vida. Eu louvo a Deus por mais essa manhã na presença do Senhor, mais um domingo em que nós podemos nos reunir e aprender da sua palavra. Vamos iniciar a nossa aula orando, amém? Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença nesta hora, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre nós, pedindo, Senhor, que tu desagraves, Pai, os nossos ouvidos, ó Senhor, que tu abras, Pai, os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que compreendamos, Senhor, a tua palavra, Pai. Liberta as nossas vidas de tudo aquilo, Pai, que não te agrada nesta hora, ó Senhor, que os nossos olhos estejam voltados, Senhor, somente para o alto, Pai. Fica conosco nesta manhã, ajuda-nos, Senhor, em tudo aquilo, Pai, que falaremos neste dia. É o que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós vamos começar a nossa aula. Na sequência dos livros do Novo Testamento que nós estamos aprendendo, hoje nós falaremos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Então o nosso texto-chave está em Colossenses 1, de 9 a 14. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, este é o nosso texto-chave de hoje. E antes de nós entrarmos no conteúdo da carta, vamos pegar um contexto ali, né? Quem foi o autor do livro? Para quem foi escrita essa carta, né? Porque é uma carta, a data próxima a data de escrita, a localização da igreja e realmente qual o tema dessa carta. Então nós começamos com o autor da carta. E como nós dissemos no começo, é uma carta de Paulo à igreja de Colossos. Então, Paulo inicia a sua carta saudando os irmãos da igreja e ele se despede também, dizendo que escreveu essa carta de próprio punho. Então, nós leremos Colossenses 1:1, a parte A. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o último versículo que diz: saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então Paulo diz, saudação de minha mão, quer dizer, eu escrevi de próprio punho essa saudação para vocês. E os destinatários? Os destinatários são os irmãos colossenses, da cidade de Colossos. E vamos ler Colossenses 1:2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quem foi o portador dessa carta? Quem levou essa carta de Paulo aos irmãos colossenses? Foi Tíquico, o mesmo que levou a carta de Efésios. E nós vemos em Colossenses 4:7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. E a data e o local de escrita dessa carta? A carta à igreja de Colossos faz parte daquele bloco de cartas da prisão. Lembra que nós estudamos também na aula de 2 Coríntios, aquela divisão das cartas de Paulo? Essa carta, né, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon, fazem parte desse bloco de cartas da prisão. E Paulo escreveu em Roma, durante a sua primeira prisão, que era uma prisão domiciliar, e foi escrita no ano de 60 depois de Cristo. E a localização da igreja? A igreja ficava na antiga Frígia, à margem do rio Lico. Ela pertencia à província romana da Ásia,
que hoje é a atual Turquia, aquela região da Turquia. O Vale do Rio Lico era uma região muito importante ali, né? Ela era situada a 160 quilômetros de Efésios. Efésios era a capital da Ásia Menor, né? E formava um triângulo com mais duas cidades, que é Laodiceia, que nós conhecemos, né? Através do livro de Apocalipse, e Hierápolis. E essas três formavam um triângulo aqui, como nós vemos na imagem. E todas as três ficavam na margem desse rio Lico, que era riquíssimo em pastagens. Eles criavam ovelhas ali e fabricavam tecidos de lã, que eram muito famosos no mundo. E essa igreja de Colossos, quem fundou a igreja? Foi Paulo? Não foi Paulo? Paulo, na sua terceira viagem, ele esteve em Éfeso durante 3 anos. E essa, por ser a capital da Ásia Menor, como eu disse agora há pouco, recebia a população ao redor ali. Então as pessoas viajavam com muita frequência para Éfeso. E ali Paulo pregava, falava do Senhor, pregava o Evangelho. Então as pessoas ouviam a palavra do Senhor, recebiam, se convertiam e voltavam para suas regiões de nascimento, né? Para seus locais de origem. E levavam ali as boas novas da salvação. E nós veremos agora em Atos os versículos que falam dessa terceira viagem de Paulo. Então, Atos 19, 1a. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Atos 19, 10b. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, sendo assim judeus como gregos. E Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. E aqui fala que Paulo chegou a Éfeso, ele pregou tanto para judeus como para gregos e ficou ali durante 3 anos. Então, a igreja de Colosso não conhecia Paulo pessoalmente, e ele diz isso em Colossenses 2, 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, eram alguns irmãos apenas que conheciam Paulo pessoalmente. Mas se a igreja não conhecia Paulo pessoalmente, quem foi o fundador da igreja, então? Né? Fica uma dúvida. Paulo, então, contava com alguns irmãos que eram cooperadores na obra de Cristo. E um deles é Epáfras, que é possivelmente o fundador da igreja de Colosso. Ele era um evangelista ali das cidades vizinhas também, né? E Paulo contava com alguns outros irmãos da cidade de Colossos ali. Alguns deles era Filemon também, que nós aprenderemos sobre a carta de Filemon daqui a algumas semanas. Onésimo, que era um escravo de Filemon, e o irmão Arquipo. Todos esses eram moradores ali de Colossos. Como nós veremos agora nos versículos, citando esses irmãos. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Colossenses 1:7. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Colossenses 4:9. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Colossenses 4:17. E o tema do livro? Nós chegamos aqui no tema, né? Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo foi avisado por Epáfras que algumas pessoas estavam querendo introduzir falsas doutrinas na igreja de Colossos. Então, Paulo escreve essa carta para instruir os irmãos contra essas falsas doutrinas. E Paulo, nessa carta, ele mostra que Jesus é o Criador, mostra que tudo que existe no céu e na terra foi criado por Jesus. E Paulo eleva a Jesus à posição que o próprio Pai colocou Jesus, que é cabeça do universo, o único mediador e reconciliador entre os homens, a criação de Deus e o próprio Deus. E o conteúdo da carta? O que diz a carta? O que Paulo escreveu para esses irmãos?
É uma carta relativamente curta, porque são 4 capítulos apenas, mas tem um conteúdo glorioso, grandioso, uma palavra excelente para esses irmãos, os colossenses. E nós podemos dividir essa carta em 5 tópicos: a introdução e saudação, declaração da verdadeira doutrina, oposição às falsas doutrinas, uma exortação à conduta santa dos irmãos e a conclusão e saudações finais. Nós leremos bastante texto, bastante versículo, para que a gente seja fundamentado verdadeiramente na palavra do Senhor e a gente entenda realmente o conteúdo do que Paulo queria dizer para os irmãos. Amém? Então, Paulo inicia a carta saudando os irmãos de Colossos e diz que ele agradece a Deus pela fé dos irmãos, pela fé que eles têm em Jesus, pela unidade ali da igreja, e todas essas informações foram recebidas de Epáfras. Epáfras visita Paulo ali na prisão e conta para Paulo tudo o que estava acontecendo na igreja. E também elogia os irmãos, falam que eles têm uma fé muito grande em Jesus, que eles têm uma comunhão entre eles ali muito grande. E Paulo começa dizendo ali que ora pelos irmãos para que eles sejam cheios de sabedoria e de conhecimento no Senhor, e que eles tenham inteligência e entendimento espiritual. Então, nós leremos agora. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então esse é o nosso texto-chave, né? Ali Paulo dizia que esses irmãos, que orava para que os irmãos fossem fortalecidos no Senhor e tivessem esse crescimento espiritual, essa inteligência espiritual. Na declaração da verdadeira doutrina, Paulo, antes de ir contra as falsas doutrinas, ele explica para os irmãos qual é a verdadeira doutrina. E diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Colossenses 1, do 13 ao 18. Então, Paulo diz, ele revela Jesus ali para os irmãos, né, e para nós também, dizendo que Jesus, pelo sangue de Jesus, a criação pôde ser reconciliada com Deus. Porque com o pecado houve essa separação, mas através do sangue de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 20. E qual o propósito dessa reconciliação? O propósito é para que nós sejamos apresentados santos, puros, irrepreensíveis na presença de Deus. Colossenses 1, 22. E no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E agora nós entramos no tópico de oposição às falsas doutrinas. Paulo adverte os irmãos para que eles não sejam enganados pelos falsos filósofos, porque em Cristo nós temos a plenitude da revelação divina. Então, nós veremos mais para frente um pouquinho as filosofias que estavam querendo adentrar a igreja.
E alguns deles diziam que tinham recebido uma revelação muito mais profunda do que aquela revelada na palavra do Senhor. E aqui Paulo diz que não, que a plenitude da revelação divina está em Cristo. E em Colossenses 2, versículo 4, 6 e 7 diz assim: E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então isso serve para nós também, irmãos. Nós devemos estar firmados na palavra do Senhor para que nós não sejamos enganados com palavras persuasivas. E agora nós entraremos rapidamente sobre algumas filosofias que estavam sendo inseridas ali na igreja. Eu vou falar bem rapidamente, porque o que nós precisamos aqui é entender que Paulo mostra, né, que essas filosofias, essas sutilezas que estavam entrando ali para corromper os irmãos, são coisas do homem, né? A palavra vinda dos céus é uma palavra maior, mais excelente, verdadeira. Então, o primeiro que nós falaremos hoje é sobre o gnosticismo. O que era esse gnosticismo, né? Era uma doutrina que misturava parte da lei judaica com filosofias ali da região, filosofias vãs, né? Que não eram do Senhor. E as pessoas, como eu falei agora há pouco, né, elas se vangloriavam de ter um conhecimento, uma sabedoria profunda, que era maior até do que as que eram reveladas nas escrituras da palavra de Deus. E que, para eles, isso era um privilégio para poucas pessoas, nem todos conseguiriam alcançar essa excelência, né? E eles também diziam que Deus, por ser um ser totalmente bom, não seria possível criar uma matéria que é má. Então, o que eles criaram, né? Eles pensaram que existem intermediários entre Deus e o homem, a criação. Então, eles diziam que o primeiro intermediário logo abaixo de Deus foi quem criou toda toda a matéria, né? Toda a criação, o homem. Mas eles diziam que esse agente intermediário que criou todas as coisas não era Deus. E em Colossenses 2, 9 e 10, diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então nós vamos para a segunda filosofia que estava sendo ensinada ali, que é o legalismo. O que é o legalismo? A igreja de Colossos era composta em sua maioria ali por gentios, né? Então, os judeus queriam que os gentios cumprissem a lei judaica. Então, eles falavam dos símbolos, das festas, da própria circuncisão. E Paulo diz que esses símbolos não passavam de uma representação de Cristo, das coisas que ainda viriam. E por esse motivo, os cristãos não seriam obrigados a cumprir essas leis, porque eles estavam em Cristo Jesus. E nós leremos agora em 3 versículos, Colossenses 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão é um ato muito importante para os judeus. E eles queriam que os gentios também fossem circuncidados. Mas Paulo diz que a circuncisão feita por Cristo é o despojar do corpo, é você deixar o velho homem, deixar as coisas passadas e se revestir desse novo homem. E Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, nós veremos agora um pouco sobre o falso misticismo. Aqui, algumas pessoas queriam introduzir na igreja adoração a anjos,
Eles diziam que eles tinham revelações da doutrina, e Paulo alerta aqui os irmãos para que eles não permitam que isso adentre a igreja. Então, Colossenses 2, 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, oferece o crescimento dado por Deus. Então, Paulo aqui diz: tome cuidado, não deixe que vocês sejam enganados. E a última que nós falaremos hoje é o ascetismo. Essa doutrina ensinava que a mortificação do corpo, a renúncia de algum conforto físico ou a proibição de alguns alimentos seria necessário para alcançar a santidade. Então, mortificando a carne, né, o físico, eles alcançariam a santidade. E Paulo diz que o cristão não precisa se submeter a isso, porque ele já morreu para o pecado e vive a nova vida com Cristo. Então, Colossenses 2, do 20 ao 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas pertencem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E nós entramos agora no tópico de exortação, uma conduta santa. A conduta do cristão deve estar firmada nas coisas do alto. O nosso olhar deve ser sempre para Cristo. Porque as coisas velhas, o velho homem já passou, já está morto e a nossa vida é Cristo. Então Paulo diz em Colossenses 3, de 2 a 4, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então aqui Paulo já dá uma instrução. A nossa vida está escondida em Cristo, nós devemos olhar para ele. E nós devemos nos revestir do novo homem e viver a nova vida com Cristo. E ele também ensina como que os irmãos devem se relacionar. Vamos ler. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, 12, 13 e 16. E Paulo também dá um conselho para as famílias, para os irmãos, para o pai, para a mãe, para os filhos, para o marido, para a esposa. Ele dá conselho também para servos e senhores. E nós veremos, eu peguei aqui os versículos que falam dos pais e dos filhos. E diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Colossenses 3, 20 e 21. Na exortação final, Paulo instrui os irmãos a perseverarem em oração, que eles estejam sempre alertas e agradecidos. Ele também pede oração pela sua própria vida, para que ele sempre tenha uma porta aberta de pregação do Evangelho.
E ele exorta os irmãos na sabedoria, no procedimento com os que são de fora da igreja. E que eles tenham sempre um falar agradável e temperado com sal. O sal que é a palavra do Senhor. E então chegamos na conclusão e nas saudações finais. Então Paulo encerra a carta dizendo a missão de Tíquico e de Onésimo. Ele fala das saudações de diversas pessoas que estavam com ele em Roma. Paulo instrui que, após ter lida a carta de Colossos, que essa carta deveria ser lida também na igreja de Laodiceia. E a carta de Laodiceia deveria ser lida pelos colossenses. Essa carta de Laodiceia não foi preservada. Essa carta se perdeu, né? Então nós não temos o conteúdo dessa carta para estudarmos. E Paulo, então, se despede dos irmãos. E nós chegamos na conclusão da nossa aula, né? Como nós aprendemos com o presbítero Davi, na carta de Paulo aos Efésios, Deus nos deu gratuitamente a sua graça. E ele nos chamou para que frutifiquemos em sua obra, em toda boa obra, né? E aos irmãos colossenses, Paulo continua dizendo isso. E que nós devemos ser cheios de sabedoria e inteligência espiritual. E como nós adquirimos essa inteligência espiritual? A palavra do Senhor nos faz inteligentes espiritualmente. Então nós devemos buscar na palavra do Senhor essa inteligência, buscar como Salomão essa sabedoria, e o Senhor nos dará, né? Nós seremos inteligentes espiritualmente. E dessa forma, ninguém poderá nos enganar, irmãos. Nós seremos firmes no Senhor, nós não teremos nada que nos tire da presença do Senhor. E nós seremos membros desse corpo, membros sãos neste corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça, Ele que dirige a sua igreja. Amém? Então nós chegamos na conclusão e vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e te engrandecemos, Senhor, por mais esses momentos, Pai, em que pudemos, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Ó Senhor, te pedimos, Senhor, que, assim como o Teu servo Paulo instrui as nossas vidas, Senhor, enche-nos, Pai, de inteligência espiritual. Mostra-nos, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós queremos, Pai, ser servos obedientes a Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, ser, Senhor, vaso nas Tuas mãos. Ó, Senhor, nós queremos ser membro deste corpo, Senhor, e fazer, Pai, aquilo que Tu queres sobre as nossas vidas, Jesus. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Ajuda cada servo Teu, Pai. Ó, Senhor, ajuda, Senhor, e esforça as nossas vidas, Senhor. Fica conosco neste dia, abençoa todo o nosso domingo, Senhor, para que seja, Senhor, um dia consagrado e dedicado a Ti, Pai. Ó Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor, e te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe a semana de vocês, que dê um dia glorioso na presença do Senhor. Bom domingo, a paz do Senhor.